Malu e Marcos, eles são namorados, mas eles não davam muito certo. Porque o problema do Marcos é que ele era tipo assim, vou te buscar 5 horas, fica pronto que a gente vai no cinema. Ele não perguntava se ela podia, ele já mandava tudo, né? Aí ela foi perguntar conselhos pra amiga dela, Monique, o que ela achava, porque ela tava ficando enjoada dele, né? Aí ela falou que tinha um site que chamava Coração na Rede, pra entrar. Aí a Malu entrou pra tentar achar outra namorada. Aí ela encontrou, aí começou a conversar, e eles se marcaram para um encontro, para conhecer. Aí no dia que eles foram se conhecer, era o mesmo. Aí eles conversaram e se acertaram. Aí aqui tem algumas fotos da capa do livro, aí aqui no sábado, os dois, aqui a amiga Monique, aí aqui no domingo de luta, aí aqui, e aqui os dois juntos, de novo, one round. Imortal, e ele conta de um autor que ele chama Antônio Augusto. Ele, uma editora, chamou ele para ele poder escrever um livro, só que ele acabava não tendo muitas ideias. Daí ele também trabalhava em uma editora de jornal. Daí ele teve que ir numa exposição de artes, que lá estava uma das artistas, era uma tal de Tânia Sueli. Que daí ele fez reportagem com ela, só que ele não gostava muito dela, então ele achava as artes dela muito feias. Daí depois ele volta para casa dele, e daí ele dorme e tal, só que quando chega lá pelas 2 da manhã, ele escuta umas palmas, que era a Tânia Sueli batendo na porta da casa dele. Ela estava pedindo socorro, porque ela estava falando que o marido dela era um traficante, que traficava pedras preciosas, brilhantes e um monte de coisa. Daí ela dormiu na casa dele, daí depois ele descobriu que tinha um leilão para eles irem, só que antes disso no dia seguinte, eles foram lá na casa da Tânia Sueli pra pegar uns negócios. Só que daí eles encontraram tudo bagunçado, quebrado. E daí a vizinha disse pra eles que tinha 2 gorilas, fala no texto, só que eram 2 caras grandes, né? Procurando a Tânia Sueli. Então os 2 caras entraram e bagunçaram tudo. E depois eles voltaram pra casa e daí descobriram que tinha um leilão. Daí eles foram, acho que fantasiados, assim, que estava todo mundo diferente. Pra poder descobrir onde estava os 2 caras, né? Só que daí eles começaram a seguir o ex-deputado, o ex-deputado federal, que é o Salomão da Silva Torres. Que eles desconfiaram dele por causa que ele ofereceu muito dinheiro para comprar um quadro só. Então eles começaram a seguir, só que eles acabaram perdendo para poder descobrir onde ele morava. Daí eles viram que estavam sendo perseguidos pelos 2 caras de novo. Só que daí eles conseguem despistar e depois eles que começam a buscar, começam a seguir os 2 caras e descobriram onde moram e tal. Daí, no dia seguinte desse leilão, a Tânia Sueli desaparece, assim, meio que desaparece. Daí, o agente Paulo fala com... Esse agente Paulo é da polícia. Ele fala com o Antônio Augusto e eles vão juntos para casa do deputado, do ex-deputado.
já chegou as PMs, os militares, né? Já chegou todo mundo. E daí, o agente Paulo descobriu que no táxi onde eles andavam, que iam para todo lugar, que era o Expresso Tartaruga, o que estava dirigindo também era um traficante, que ele matou o motorista e ficou com esse táxi. Daí eles viram que na casa do deputado tava esse Beto Grandão, que é esse cara que dirige o táxi, e a Tânia Suelen com uma refém lá, por causa que eles queriam os brilhantes que estavam com o deputado, mas estavam no cofre, daí não conseguiam pegar. Daí se a polícia entrasse lá, eles iam tirar na refém. Só que o Antônio Augusto percebeu que a Tânia Suelen estava lá e falou e pegou o megafone do delegado e falou pra ela, conversou, que isso não é necessário, que ela pode sair de novo do alto e tal. Daí acabou que ele conseguiu e os dois saíram, a refém tava boa, não funcionou nada. E daí depois, numa quinta-feira, ele lembra que tem que escrever um livro e começa a escrever de novo. É da Rede Globo, Ela vai e faz o negócio, só que eles não sabem o que fazer. Eles querem usar o diário dela, só que ela não deixa. Então eles vão pra Petrópolis. Lá tinha, acho que uma escritora, né? Uma escritora e ela acaba dando um roteiro pra eles fazerem no teatro. Eles ficaram 20 anos, ele estava todo feliz, cantando. Daí depois que eles voltaram, a Lila foi visitar a Julia na casa dela. Ela contou que a situação dela em casa estava muito ruim. A mãe até colocou a casa para vender. Daí a Valéria foi consolando, ela ficou mais calma. A Lila contou também que quando ela estava em Petrópolis, ela conversou com a Silvia Ortega, que é uma escritora, sobre essa sua situação. A Silvia ajudou a contar a história e ela deu um texto para ela ler, que chama Quem Comer o Novo Zamão. Ali, a Lila, ela deu para a Júlia e ela deu para o Então, ela deu sobre esse texto. Aí depois ela recebeu o texto contando o que aconteceu no texto dela. A Valéria estava toda emocionada porque ela conseguiu fazer, toda contente. Aí depois a Lila ligou para ela, falando que ia ser teatro, por causa que ela gostava do Ramiro e que pensou que a Valéria também gostava. Aí a Valéria falou que também gostava, então aí elas fizeram as pazes. Aí no segundo espetáculo, a Silvia e o Tato, a Silvia, estavam no espetáculo lá na plateia, vendo eles. Aí eles deram uma festa para as crianças. Aí o Ramiro descobriu que a Lila gostava dele. Aí ele pediu ela em namoro. Ela se tornou. Aí a Valéria, ela foi fazer o curso de cardiografia, porque ela não assistiu o saco dela. Aí foi fazer o curso de cardiografia. Lá ela encontrou um menino super bonito, chamado Bruno. E ela se apaixonou por ele, ele também. Ela tentou esse cara junto. Que eles comeram o café da... É pra gente? Na casa da Silvia. E o marido dela era de Portugal. Júlio! Não vai dar bonito? Ô, Júlio! Mostra aí. Vai querer? Legal.
o cachorro morreu e ele começou a namorar com a mulher dele pra ela. E ela matou a planta, ela não conseguiu cuidar. E daí ela ficou com medo de não saber como cuidar de um filho. E ela queria comprar um cachorro pra ver se ela tinha algum instinto materno. Daí eles resolveram ter um Marley, né, um labrador. Aí eles foram lá e adotaram um Marley. Aí eles também bateram na grade pra ver qual ficava na frente. Aí eles escolheram o Marley, porque ele seria o mais corajoso. Mas aí eles tinham conhecido os pais deles. E a mãe era bem calminha, tá? E o pai já era bem agitado. E eles rezavam pra o Marley ser nem a mãe, nem calminha e tal. Só que não foi isso que aconteceu, mas também pelo contrário. Aí como o Marley era tudo bagunceiro e tal, ele foi crescendo, foi destruindo tudo. Aí eles resolveram ter filhos, a Jamie e o primeiro aniversário do cachorro. Foi expulso, não pode dizer também, porque não sei se as coisas estão desenhadas também. Aí primeiro a Jamie veio engravidar e conseguiu e teve aborto, aí depois teve patinho. No final do livro conta a parte que ele já está mais velho, a parte que ele foge, porque ele encontra uma cachorra e ela vai em direção do mato. E ela vai junto, ele vai junto. Daí quando a Jamie e o Joe acham ele, eles levam pra casa e vai. E se eles quiserem que o cachorro sofra, vai ter que. Daí a Jamie decide levar ele pra sacrificar mesmo. E logo depois que eles sacrificam o Marley, eles, no outro dia, eles vivem a vida dele e vê no jornal que estava vendendo mais cachorro na mesma raça igual aqui. Daí eles falaram, por que não tentar ter um de novo, né? Legal, gente, parabéns. Um menino que era muito pobre, morava no morro, e como ele não tinha estudo porque não dava para pagar a escola. Aí ele ia vender doce que a mãe dele fazia. Um dia ele foi numa vila, como ele estava na véspera de Natal, ele foi tentar vender doce para ver se conseguia comprar alguma coisa. Em todas as vilas que ele foi, ele não conseguiu vender nada. Aí ele foi numa vila bem longe e viu um casarão e começou a olhar. Só que já era tarde e ele estava sem comer, sem beber água, então ele desmaiou. Aí quando ele acordou, ele foi parar dentro de uma casa. Na mão esquerda. No casarão lá, tinha um bruxo. Falava que era um bruxo. Vamos conversar, o bruxo perguntou se ele gostava de ler, se um dia ele queria se tornar... Ele queria ser escritor. Escritor. Aí o bruxo foi fazer a ceia de Natal, que ele precisava comer. Aí ele foi pro jardim e encontrou uma menina, chamada Capitu, que pediu pra ele, se ele pudesse falar pro bruxo, reescrever o livro que ele fez, contando a história de verdade dela, não a inventada. Aí ele se apaixonou por ela, foi paixão tipo, de primeira vista. Aí depois ele voltou, comeu, e o Sultão, que era o gato do bruxo, levou ele de volta pro lugar, porque ele descobriu que ele estava no futuro. E esse bruxo era ele quando ele cresceu. Então, só que aí depois ele morre. Ele vira escritor e morre. Isso, e essa história é do escritor? Machado de Assis. Isso, é a história do escritor Machado de Assis, tá, gente? Não.